Estimados irmãos e prezadas irmãs em Cristo, no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 5 a 6, a fruta era atraente aos olhos. É o jardim do Éden, onde existem várias árvores frutíferas, todas elas atraentes aos olhos, e também essas árvores, uma delas não podia se tocar nela, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o demônio diz para Eva: se comeres desse fruto, sereis como Deus. E depois nós encontramos em Mateus 4, 2, 3, Jesus jejuou e depois teve fome. O demônio aparece para Jesus e diz para ele transformar as pedras em pães. Tanto a primeira participação do diabo no livro do Gênesis, quanto no início da vida pública de Jesus, é sobre a gula. Nessas duas ocasiões, ele tenta a pessoa para satisfazer a sua vontade da carne. Se alimentar dá prazer, se alimentar. Porém, além de dar prazer à alimentação, aqui, esse primeiro fruto aqui, no livro do Gênesis, capítulo 2, ainda fala para Eva que ela vai ter poder como Deus, ser como um Deus. Porque se todos os frutos são saborosos daquele jardim e são atraentes, aos olhos, são todos eles, todas as árvores frutíferas. Só que aquela ali, ela tem algo diferente das outras. O diabo disse que aquela ali, se ela comer daquela, ela vai ser como Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele está jejuando 40 dias e 40 noites, e depois ele tem fome. E depois que ele tem fome, o diabo mostra para ele as pedras e fala para ele: se ele é Deus, ele tem que transformar as pedras em pão. Agora imagine uma pessoa com fome olhar para umas pedras, que não são pedras pequenas, pedras grandes, e várias pedras, como se fossem pães. Você está com fome. Jesus sente tudo que nós sentimos: sede, fome, alegria, tristeza, e tem um corpo como o nosso. Então olha o demônio mexendo com a vontade da pessoa. Ele consegue nos enganar mexendo com os desejos do nosso corpo. Então por isso que é importante tomarmos cuidado com o que o nosso corpo pede para nós. Temos que controlar o nosso corpo, não deixar ele nos controlar. Devemos dominá-lo, não sermos escravos das nossas vontades, dos nossos desejos. E por isso que é importante o jejum. A bebida, por exemplo. Não é pecado você tomar um pouco de cerveja, de uma bebida alcoólica, talvez mais forte que a cerveja. Mas se aquilo em quantidade maior me leva ao pecado, eu tenho que fazer um jejum da bebida alcoólica. Se em quantidade maior aquela bebida faz com que eu destrua o relacionamento familiar, e que eu humilhe a pessoa por causa daquela bebida, que eu destrua as amizades, destrua um casamento, se aquela bebida está me levando a não ter mais aquele sentimento de admiração pela outra pessoa não tem mais por mim, porque me vê como uma pessoa desequilibrada por causa da bebida, até mesmo
com alguma doença fisiológica que leva a um internamento, né, e a tratamento médico, hospitalar. Então quer dizer que aquilo ali está destruindo a minha vida. Eu tenho que evitar então tomar em maior quantidade. Se a primeira quantidade já é algo que vai me provocar a tomar mais, então já não toma nem a primeira vez, nem o primeiro gole, como se diz. É fazer jejum disso. E isso é em todas as coisas, porque no começo pode ser que não é pecado, mas depois se torna um pecado grave. Tem pessoas que às vezes não têm dinheiro para comprar um par de sapato, porque gasta tudo com a bebida. Não tem dinheiro para nada. Tudo que recebeu com o trabalho, se ainda consegue trabalhar, porque tem alguns que nem conseguem trabalhar por causa da bebida. Então a bebida se tornou aí o patrão da pessoa. O patrão não só no trabalho, mas também dentro de casa, né? Com a família. A pessoa é dominada. Então precisa fazer jejum daquilo que me atrapalha, que me leva ao pecado. Por exemplo, as drogas não é diferente, maconha, cocaína, essas coisas, né? Nem pensar em usar um negócio desse, os jovens, né? É altamente perigoso isso, tanto para a saúde física como mental, e também, né, nos relacionamentos. Olha a situação de pessoas que às vezes até rouba para poder comprar droga. Já está num pecado grave e ainda arruma um outro pecado, que é roubar também. Depois, o dinheiro, né? Tem pessoas que às vezes não faz um jejum para a questão das posses, né? Nós temos que ter os bens materiais, mas eles não podem ser os nossos donos, não mandar em nós. Casa, carro, propriedades e dinheiro em banco. A ponto que isso daí faz com que eu peque gravemente, ou com desentendimentos terríveis com familiares por causa de herança e todas as outras coisas, ou de repente me leve a buscar coisas erradas, porque eu tenho dinheiro, então eu faço o que eu quero da minha vida. Aí trai marido, esposa em casamento porque tem dinheiro, aí passa a perna nos outros, engana, mente porque quer mais dinheiro. É preciso fazer o jejum então das posses, né? Aonde eu controlo a minha vontade de ter mais dinheiro, as minhas vontades. Sexo, mesma coisa, o sexo, a sexualidade. Não é pecado a relação íntima, isso é importante, até mesmo, como que vai ter família sem isso? Não tem como. E isso é importante para a vida do casal. Mas se não sabe viver a castidade, uma vida sexual com moderação, a sexualidade moderada, de forma respeitosa, cai no pecado terrível, acaba tendo traições e usando a outra pessoa como um objeto descartável e ferindo a dignidade da outra pessoa, abusando dela como se fosse ali um objeto de satisfação pessoal. Então precisa ter o jejum também na área da castidade, sobre a questão dos relacionamentos. Quantos jovens, adolescentes caem no pecado da pornografia, até pessoas casadas e até avós, de ficar olhando em celular, internet, pornografia. Faz o jejum do celular, faz o jejum da internet. Procura não ver aquilo está atrapalhando, então olha só coisas boas. Eu posso ter um autocontrole sobre as minhas vontades.
Depois cai também em outros pecados gravíssimos, né? Fornicação, já vai morar junto com o namorado, com namorada, mãe e pai aceitando filho e filha dormir junto na mesma casa, sabe? E vai pecando contra os mandamentos de Deus. Não se usa com moderação que Deus inventou, com respeito, de forma moderada, de forma justa, mas sempre com libertinagem, né? Faço o que eu quero disso daqui. E o nosso corpo, meus irmãos e minhas irmãs, depois vai para o cemitério. Todo esse corpo que fica pedindo as coisas, os olhos, os desejos da carne, vai tudo para o cemitério. Fica lá, vai derreter lá, vai ficar só os ossos lá. E a gente é escravo de uma coisa que depois não vai ser mais nada, não vai prestar para nada mais. E o pior é que se esse corpo atrapalhou a alma, né? Nem a alma vai para o céu daí. Perde tudo. Não fica com o corpo e nem a alma, porque a alma vai para o inferno daí. Pecou gravemente contra Deus, não se arrependeu. E aí? Então, fica escravo de um jeito que perde tudo. Agora, que prova concreta que Eva tem de que se ela comer do fruto, ela vai ser como Deus? O diabo mostrou uma outra pessoa para ela, que aquela ali tem o mesmo poder de Deus e é como Deus, depois que comeu do fruto daquela árvore? Não, porque só tinha Adão e Eva no paraíso, mais ninguém. Que certeza que Eva tem que se ela comer daquele fruto, ela vai ser como Deus? Qual certeza absoluta que ela tem? Nenhuma. E como que ela come então? Porque ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele usa de uma forma que sabe que você vai cair nas armadilhas dele, que aquilo é atraente para você, a maneira que ele fala. Que as frutas todas do jardim são atraentes e saborosas, todas elas. Mas essa não, essa além de ser atraente e saborosa, essa te dá o poder de você ser como Deus. Não precisa dele provar nada para Eva, concretamente. Só o argumento dele, a falácia dele, o argumento dele convence ela. Padre, que horror! Pois é, e eu e você? Como que fica daí? O diabo sabe tudo que nós fazemos, não é só Eva. Olha, Jesus, como que ele sabia que Jesus estava jejuando? Jesus estava com fome. Depois que jejuou, Jesus teve fome. Não durante o jejum, depois do jejum. É natural que tem fome. Quem jejua não vai saciar totalmente a fome. O jejum mesmo faz com que você sinta fome ainda, mas é uma fome que dá para você se manter. Você não vai morrer por causa dela. O seu corpo suporta. E ele sabia que Jesus estava com fome. Então fala para Jesus imaginar aquelas pedras em pão, transformar a pedra em pão. Então ele mexe com aquilo. Ele não precisa de nenhum argumento, tipo alguma prova concreta, uma certeza absoluta. Só o argumento dele mexe com a sua vontade, com o seu desejo. Aquilo que você está no momento ali, ele consegue te pegar. Pega eu, pega você, pega qualquer ser humano nesse planeta. Ninguém escapa. Ninguém escapa, né? Então quer dizer que ele sabe tudo que nós fazemos. Tudo, tudo, tudo. E a ação ordinária dele, é lógico que é para todos nós. Além de ser o pai da mentira, ele sabe tudo. Ele tem uma inteligência supra-humana, além da nossa. Como diz o ditado popular, quando você ainda está colhendo milho, ele já está com a pamonha pronta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, um ser que foi um anjo,
dotado de inteligência e vontade, e uma inteligência supra-humana, além da humana, que foi um anjo da luz, se tornou agora um anjo das trevas, que nele só existe o mal, o ódio, o pecado. Que arma que nós vamos usar para combater uma criatura dessa? O que nós pensamos que nós podemos usar para combater ele? Se ele tem uma inteligência acima da nossa, nós não conseguimos alcançar a inteligência dele. Que arma que nós vamos usar? Alguma arma assim, da inteligência emocional, do raciocínio, da ciência? Será que algum médico sabe nos dizer? Algum cientista? Será que de repente aí um psicólogo pode nos ajudar a entender como enfrentar o diabo, já que muitos acreditam que confissão tem que ser como se fosse uma terapia? Como? Jesus ensina, Jesus dá as armas para nós, e hoje deu duas: jejum e oração. Não tem uma outra arma mais poderosa do que essas daqui: jejum e oração. Então, São João Crisóstomo diz o seguinte: o jejum é útil e bom, é um escudo contra o diabo. Escudo. Aí você vem me dizer: não, para que esse negócio que a igreja católica fica inventando negócio de jejum? Para que isso? Não precisa disso não. Eu vivo a minha vida sem... Pois é. A igreja católica, ela se fundamenta na palavra de Deus, porque ela é a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E se nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sendo Deus, enfrentou o diabo com jejum e oração, agora eu e você, que são simples humanos dotados de pecado, nós não vamos querer seguir o que Jesus está falando. E Jesus não precisava fazer jejum, porque Ele é Deus, Ele não tem pecado. Jesus não tem pecado, Ele não peca, Ele não erra. E por que Ele faz jejum então? Porque Ele tem um corpo como o nosso, e para mostrar para nós que nós temos que fazer jejum, para ensinar para nós que temos que fazer jejum. Então, Jesus ensina a nós fazermos jejum. Não é o Papa Francisco, o Padre Adenilson, o Diácono Antônio Bovo, a catequista da catequese, o ministro extraordinário da comunhão, nem o Cardeal de Milão. Quem ensina a fazer jejum é o próprio Jesus Cristo, que jejuou. Então esse negócio que você não quer fazer jejum, bom, você vai depois acertar com Jesus isso daí. Não é comigo, eu sou aqui apenas representante dele. Estou aqui apresentando o que ele pediu, que ele pede sempre. Você não está aqui para fazer a vontade do Padre, é de Jesus. Então você escolhe, ou faz a vontade de Jesus, ou faz a sua. Só que depois lembre que do pó nós viemos e ao pó retornaremos. E quem o único que pode dar o céu ou o inferno para nós é Deus. E que nós não somos deuses. Eva queria ser uma deusa, pecado da iniquidade, e por isso ela comeu, porque ela queria ser como Deus. E como diz São Miguel Arcanjo, ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Só que me parece que às vezes o ser humano quer ser imortal, se acha como Deus, vive como se nunca vai morrer, tudo que o corpo pede faz. E aí, como que fica? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu lanço um desafio através de a arma do jejum.
E aí fica a seu critério, se seguirá ou não. Ninguém é obrigado a amar a Jesus e lutar contra o pecado, mas essa é a arma, a única que tem no período da quaresma e todos os dias da nossa vida. Por favor, os coroinhas, cada um pega uma caixa dessa, por favor. A caixa que é escrito homens e mulheres adultos, fica aqui no corredor central, vocês dois, tá? Homens e mulheres adultos, um de cada lado no corredor central. Isso, muito bem. Aqui nesse corredor aqui fica os 14 anos de idade, solteiros aqui. E você fica lá no outro corredor lá. Então, aqui é uma sugestão de jejum para a comunidade. Cada um vai vir aqui e vai pegar um papel para fazer o seu jejum. Por exemplo, os homens e as mulheres adultas peguem um papel aqui. Nessas duas caixas tem homens e mulheres. Dessa daqui, os jovens e adolescentes solteiros, a partir de 14 anos de idade. E naquela caixa lá, as crianças até 13 anos de idade. Podem vir pegar, por favor. Então eu vou dar uma breve explicação, Então, por exemplo, está escrito lá que você pegou jejum até 13 anos, por exemplo, as crianças, está escrito lá. Não comer carne todas as sextas-feiras do ano. Isso daqui é mandamento da igreja. Não comer carne dia de sexta-feira, é mandamento da igreja. Está no Código de Direito Canônico isso aqui, Cânon 1251. Não é só na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinza abstinência de carne, é todas as sextas-feiras do ano. O católico quer seguir essa doutrina é essa. Padre, mas tem um casamento para mim ir na sexta-feira. Olha, daí é diferente. A pessoa casa uma vez na vida, Um casamento para você ir, tem churrasco, e você vai deixar de se alimentar no casamento? Aí não. Aí você pode comer carne, se é um casamento numa sexta-feira, não tem problema, lógico. Comemorar com os noivos o enlace matrimonial deles. Se é uma festa de aniversário, fizeram churrasco numa festa de aniversário, a pessoa faz aniversário uma vez por ano. Você vai deixar de comer um churrasco numa festa de aniversário porque é dia de sexta-feira? Não, aí você vai ter essa caridade com o seu irmão que está fazendo aniversário, vai comer carne sim dia de sexta-feira, que é um aniversário. Tem de repente festa de Nossa Senhora Aparecida, vai de conta que cai na sexta-feira, Nossa Senhora Aparecida. Quer fazer um churrasco para comemorar o dia de Nossa Senhora Aparecida? Não é pecado, é uma solenidade da Mãe de Deus. Qualquer solenidade litúrgica, Natal, Nossa Senhora Aparecida, dia do padroeiro, que você comemora uma vez por ano. E aí o seguinte, aí depois disso aqui, daí tem lá, por exemplo, não comer lanche durante a quaresma. Então as crianças, elas vai ficar, quem pegou esse papel vai ficar sem comer lanche durante a quaresma. Lanche de lanchonete, não vai comer lanche durante a quaresma. As crianças, criança que pegou, Oferecer pelas crianças abandonadas. Então você vai falar o seguinte: tem crianças que estão abandonadas lá dos pais, pais abandonaram, não querem mais. Então você, criança, se pegou você vai falar: bom, essa vontade que eu tenho de comer lanche, eu vou oferecer pelas crianças abandonadas. A vontade, eu vou dar uma chicotada no meu corpo, eu vou bater no meu corpo, ele não vai fazer a vontade dele. Eu vou segurar essa vontade e oferecer esse sofrimento de vontade de comer lanche. Como Jesus sofreu por mim na cruz, eu vou sofrer e oferecer pelas crianças abandonadas. Por exemplo, está lá, de novo, não tomar refrigerante durante a quaresma, mesma coisa, daí está lá. Oferecer pelas crianças que moram na rua. Tem crianças que moram na rua com os pais, família que mora debaixo de ponte, viaduto. Lá em São Paulo tem muitas cidades grandes, tem muito, moram lá no lixão, tem muitas crianças assim. Então você vai oferecer isso para essas crianças. Deixar de tomar refrigerante durante toda a quaresma. Então tomar sorvete durante a quaresma, mesma coisa. A criança que pegou isso durante a quaresma não vai tomar sorvete. E vai oferecer para quê? Pelas crianças abortadas, pelo aborto. Tem gente que faz aborto, infelizmente, agora mais com o governo atual, que impediu
aí um projeto contra o aborto, né? Impediu, internacional esse projeto. Quem aí segue o homem aí, né? Faz o L. Aí é o seguinte aqui, então você vai oferecer por essas crianças que são abortadas, não tomar sorvete. Daí depois tem um outro aqui, 14 anos e solteiros, fazer jejum da pornografia todos os dias do ano. É todo dia do ano. E se acontecer de ver pornografia, vai lá no confessionário que o padre vai atender confissão e vai lá confessar que esse é pecado mortal. Todos os dias do ano. Não pode ver isso daí, tá? Jejum das mulheres adultas eu coloquei ali. Fazer jejum de cerveja somente durante a quaresma. Então, fazer jejum de cerveja durante a quaresma. Homens adultos, fazer jejum da falta de perdão durante todos os dias do ano. O que é falta de perdão? A pessoa não quer perdoar a outra pessoa. Não perdoa, não perdoa, não perdoa. Faz esse jejum aí que você vai perdoar sim. Todos os dias do ano. E se falar que não perdoa, vai confessar, porque é pecado mortal. Se não perdoar, Deus não pode nos perdoar também, se não perdoar o próximo. Então vai confessar, porque é pecado mortal. Tem que perdoar todas as pessoas. Não aceitar o pecado dela, mas perdoar, amar o pecador e odiar o pecado. O que ela faz, por exemplo, que o 9 dedos, o Barrabás de 9 dedos faz, a gente não pode aceitar, né? É pecado muitas coisas, pelo menos roubar e ser a favor de aborto. Mas a pessoa, nós temos que amar ele. Tem que rezar pelo Barrabás de 9 dedos. Então assim, olha lá, ó. Esses aqui são então a maneira. Mas assim, padre, eu peguei um jejum, por exemplo, mas que eu não sou de fazer isso, por exemplo. Eu peguei lá do refrigerante, eu nem tomo refrigerante. Então não precisa você seguir o que está aí. Começar a fazer uma coisa que você não faz, você já faz, né? Na verdade, já não toma refrigerante. Então você vai pensar em alguma coisa que você costuma se alimentar e você vai fazer o jejum daquilo, porque no papel isso daí você nem costuma tomar isso ou comer aquilo. Aí você que vai inventar alguma coisa, não é no papel, não é obrigado a seguir esse papel aí. Você pode seguir aquilo que você acha que está atrapalhando a sua vida, que você percebeu que está atrapalhando a sua vida de contato com Deus. Você vai fazer um jejum daquilo. Padre, olha, eu até tomo cerveja, mas isso não é tão grave. Tem outras coisas que me atrapalham muito eu rezar e tal. Então vai fazer jejum daquilo lá. Não precisa ser disso que você pegou, entendeu? E façamos isso então.